Já tá? Tá ao vivo. Então só o Instagram tá avisando o pessoal. O pessoal tá acessando. Oiê, tudo bom? Boa noite, como vão vocês? Vamos esperar o povo entrar, né? Pra nossa live, essa primeira live técnica da nossa imersão na confeitaria francesa. Tem muita coisa, olha, muita coisa para ensinar, muita coisa para eu mostrar para vocês. E a gente vai começar hoje essa imersão, né, que faz parte de um projeto maior sobre a confeitaria francesa, né, sobre o que eu quero mostrar para vocês, do que eu sei sobre confeitaria francesa e do que ela me moldou e me mudou. Então, tenho que começar a falar um pouco mais, né, das técnicas e tudo mais, de uma forma assim, mais aula, né? Um quadro. Viram que agora eu tenho um flip chart? Acho que é o nome disso. Comprei um flip chart para dar aula. Também pro curso, né, eu precisava para escrever certinho as coisas. Tem coisa que a gente precisa, né, escrever e falar, e mesmo que a confeitaria é muito de fazer, né, e receitas e tudo mais, tem a parte, né, mais técnica que a gente precisa anotar e gravar, que nem qualquer profissão, qualquer estudo que a gente vai fazer, né. Então, por isso que hoje a gente vai fazer desse formato. Aí a gente vai ter as aulas sempre, agora, né, nas próximas semanas, vão ser sempre na quarta, quinta e sexta, tá? As nossas lives técnicas. Então, essa semana, hoje, amanhã e sexta. Na semana que vem, quarta, quinta e sexta. E na última semana de julho, também, quarta, quinta e sexta. Mas, na última semana de julho, também vai começar, né, a nossa minissérie de patisserie. Né, o que é essa minissérie de patisserie? Também faz parte, né, do projeto, né, de imersão em confeitaria francesa. Só que lá eu vou ensinar e vou falar muito mais específico sobre umas técnicas bem específicas, né, uns acabamentos bem delicados, perfeitinhos, como eles fazem, né. Nessas aulas técnicas que eu vou dar durante as lives, elas falam assim, mais no geral, né, sobre massa seca, que é o caso, né, hoje que a gente vai fazer, outra vez, amanhã vai ser massa folhada, merengue e tudo mais. E na minissérie de patisserie eu vou ensinar, junto com as receitas que vai ter na minissérie, eu vou ensinar e já mostrar um pouco do conceito da confeitaria francesa, no que a confeitaria francesa se baseia, como ela funciona, eles trabalham. Então, vai ser assim uma coisa bem mais aprofundada. E a minissérie vai começar no dia 27 de julho, tá? Vai ser durante aquela semana. A minissérie vai acontecer de manhã e naquela semana, na quarta, quinta e sexta noite, a gente vai ter as lives, né? Dando continuidade aqui às aulas técnicas, tá? O detalhe é que para a minissérie tem que se inscrever. Tem que colocar lá o nome e o e-mail para receber no e-mail os vídeos, porque aqueles vídeos vão ser gravados da minissérie. Então, para você receber esses vídeos e acessar e assistir, você tem que cadastrar o seu nome e o seu e-mail. O link para cadastro, tá? Tá lá na minha bio, lá no meu perfil. Entra lá, tá escrito assim, minissérie de patisserie, tem um dedinho apontando para baixo. Aí você clica lá e se inscreve, tá? Coloca o seu nome e o seu e-mail, que pra minissérie tem que se inscrever, senão não recebe os vídeos, ok? Tá tudo certo aí? Eu vou tomar só uma água aqui. Aí, agora eu fico escondida, ó, atrás. A minha cozinha já não é muito grande, né? Aí veio um negócio desse trombolho. E tampa metade da cozinha. Hoje até tive que botar um casaco, porque não tava fácil o frio aqui. Mas daqui a pouco já me dá calor, já vou tirar. Tá tudo certo então? Posso mais pra frente, mais pra cá? Enquadrou?
A Renan tá me ajudando hoje. Pessoal, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar nos próximos dias agora sobre massas, principalmente, tá? Massas que a gente usa na confeitaria francesa, mas também que acaba usando para qualquer outras técnicas, né? O modo de preparo para qualquer outra massa, preparação de qualquer receita que você for ver, né? For fazer. No universo das massas doces, a gente vai falar hoje sobre as massas secas ou quebradiças. O que são as massas secas ou quebradiças? São as massas que não têm tanto desenvolvimento de glúten, né? Que elas são mais delicadas, são mais quebradiças, como diz o nome, né? E se enquadram dentro das massas secas as tartes ou tortas, né? E os biscoitos. Os biscoitos também são conhecidos como petit four, né? Que são aqueles docinhos pequenininhos que eu falei pra vocês que a gente come de uma bocada só. Então, na parte de tartes e tortas, a confeitaria francesa não trabalha muito com tortas, né? Tartes são abertas, onde tem o recheio ali aparente. Tortas são fechadas, tipo apple pie ou alguma torta que vai o recheio ali dentro, a gente fecha com massa. A confeitaria francesa, ela trabalha mais com tartes, que são as tortas abertas, que aparece ali o recheio e tudo mais. Então, por isso que hoje a gente vai falar mais das tartes, ok? Aí, dentro das tartes, quais os tipos, né, que a gente tem? Tem uma pergunta aí, senão tu me... Pessoal, quiser perguntar, a gente vai comentando, tranquilo. Vocês vão anotando, tá? Que essas lives não vão ficar salvas. Isso aqui é conteúdo muito rico, que você não encontra em qualquer lugar, tá? Então tem que dar valor. Dentro das tartes, a gente tem a pâte sablé, a pâte sucré e a pâte brisée. A diferença entre uma tarte e outra vai ser, das características, né? Vai ser os ingredientes, né? A quantidade de ingredientes ou a diferença de um ingrediente para o outro. E principalmente o modo de preparo, né? Como a gordura é incorporada. Essas tartes, elas são muito ricas em manteiga, que é o que a gente, né, na confeitaria francesa usa. Não se usa outro tipo de gordura para fazer as massas. Então, do jeito que a gordura é incorporada, vai trazer essa característica de mais quebradiça, mais firme, ou, né, dependendo da quantidade de ingredientes, mais açucarada, né, mais crocante. Isso tudo vai interferir, né, conforme que você quiser usar. A pâte sablé, por exemplo, é uma massa muito usada. Pâte significa massa, né? É uma massa muito utilizada, inclusive, para fazer a pâte sablé e a sucré, para fazer até os biscoitos ou as bolachinhas, né? Então, como é que ela é normalmente a característica dela? Ela é menos doce que a pâte sucré, tá? Ela é mais delicada, normalmente ela é feita pelo método da cremagem, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas os ingredientes das três normalmente é mais ou menos o mesmo. Manteiga, açúcar de confeiteiro impalpável, trigo e ovos. E uma pitada de sal, muitas vezes farinha de amêndoas ou alguma coisa assim. Pessoal comentando aí que já viu torteletes com massa, sucré e sablé, né? E perguntar qual que você mais usava durante a formação. Durante o curso eu usei mais a sucré. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. A sucré, ela é a mais açucarada. Sucré em francês significa sucre. Em francês significa açúcar. Então sucré, açucarada. E a brisée, ela é mais neutra. Tanto que ela é um tipo de massa que a gente pode usar muito para fazer, usar com recheios mais líquidos, né? Por exemplo, a quiche, pode usar até para torta salgada, né? Ou a clafoutis, que é um recheio mais líquido. Ela segura melhor o líquido e ela não fica tão encharcada, sabe? A gente usava mais a sucré pelo método da sablage. Agora a gente vai entrar nos métodos, tá? Ficou claro aqui as diferenças de ingredientes e mais ou menos as características das tartes. Essa daqui é menos doce, porém ainda é doce, então ela é muito boa para usar para recheios às vezes mais açucarados.
A sucre é mais doce, às vezes é melhor para recheios mais azedinhos, né? Não tão doces, tipo de limão ou maracujá. E a brisée para recheios mais líquidos, tá? Que ela não vai encharcar tão fácil, ela vai segurar melhor esse líquido, ok? Aí, entrando pro método de preparo. A gente fazia, então, como eu falei, a gente fazia mais a sucre, porque os recheios que a gente fazia normalmente eles precisavam, assim, de um equilíbrio de sabor. Dificilmente tinha um recheio muito doce, uma coisa muito, sabe? Normalmente eram mais frutas, torta de limão, ou até chocolate, ou tudo mais, chocolate meio amargo. Então, normalmente a gente sempre usava a sucre, tá? E ela é um pouquinho mais quebradiça pelo fato... desculpa, mais quebradiça não, ela é um pouquinho mais firme, a sablé é um pouquinho mais quebradiça. Pelo fato de ter um pouco mais de açúcar, tá? Então, pra você manusear, às vezes fica mais fácil. Só que o tipo da massa tem que ser combinado agora com o método de preparo, né? Que é o que eu tenho agora aqui mostrando pra vocês. Existem 2 métodos de preparo, tá? A sablage e a cremage. Sablage vem de sablé. Sablé significa areia em francês. Significa o quê? Fazer uma areia com a gordura e os secos, né? O trigo e o açúcar, até formar uma farofinha ou uma areia úmida, e aí depois a gente incorpora o líquido, que é o ovo, tá? Ela resulta numa massa mais firme. Por quê? Ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento de glúten. Mesmo que a manteiga que tem que entrar gelada para impermeabilizar esses grãozinhos do trigo, para não desenvolver tanto glúten, mesmo assim, a gente acaba mexendo um pouco mais, desenvolvendo mais o glúten, tá? E a cremage é de fazer um creme, que nem o método de bolo, o método cremoso. A gente vai misturar aqui a gente fez a tartelete de chocolate, lembra? A gente fez pela cremage. A gente mistura a manteiga com o açúcar até formar um creme. E depois a gente adiciona o líquido e por último o trigo. Não há desenvolvimento de glúten tão alto porque o trigo entra por último, então não tem tempo. Ele misturou ali, tá pronto. Já a gente vai continuar, já vai parar de mexer, né? Então, por causa disso que essas massas não têm tanto desenvolvimento de glúten. Isso são as técnicas, né? As 2 técnicas de preparo para tartes, tá? Que essa daqui, né, que correspondem a sablage a uma massa mais firme e a cremage a uma massa mais delicada. Então, tudo que você for fazer, pode usar para qualquer torta que você vai fazer. Tu vai analisar, qual massa que eu preciso para esse tipo de recheio? É um recheio muito líquido, né? Vou usar a brisée. É um recheio mais azedinho, vou usar a sucre. Ou é um recheio muito pesado, com frutas, sei lá, inteira, alguma coisa assim. Vou usar a sucre no método da sablage, porque ele vai me dar uma torta mais firme, né? Um resultado mais firme no final. Então é uma combinação, tá vendo? De tipos de torta, de massa de tarte, pro tipo de método de preparo. Só a brisée, que normalmente é sempre feita pela sablage, tá? Ela precisa que seja uma massa mais firme, mais firme, né? Pra segurar o líquido ali que a gente vai assar essa tarte, tá? Alguma pergunta? Nada até agora? Vocês estão ou concentrados ou sem dúvida nenhuma. Vamos pro assamento agora. O assamento, aí existem 2 métodos, tá? O assamento completo e a branco. O assamento completo seria o quê? Quando a gente põe, a gente faz a massa, né? Monta ela no aro e com ela monta o recheio dentro, o recheio cru, e os 2 vão juntos para o forno. Então ele vai assar sozinho, ele vai assar junto com o recheio no forno. Esse é o assamento completo, né? Que nem aqui no caso da brisée, a clafoutis ou a quiche, né? A gente põe na massa crua e leva tudo pro forno. Umas perguntinhas, então, quando você fez a torta de limão com manjericão, você pincelou a massa? Isso é válido para todas elas? Tu diz do impermeabilização, né? Já vamos chegar lá. Vamos com calma. Perfeito. Vamos com calma que vamos chegar lá. Outra perguntinha posso usar a brisée para cheesecake?
Pode que ela vai segurar bem. Uhum. Aí faz, né? Pode usar só embaixo ou pode erguer na lateral da forma a massa também, tá? Mas pra cheesecake vai funcionar. Cheesecake é bom. Pra cheesecake vai funcionar, tá? Então, a completa, como eu falei, a gente monta tudo na massa e vai com o recheio cru, tudo junto pro forno e vai assar lá uns 45 graus, 50, né? Dependendo. E aí, a gente tem o assamento a branco. O assamento a branco é no caso da torta de limão. A gente tem o creme assado, a tarte de limão, né? Tarte citron. Tem o creme assado e tem a massa assada separada e depois a gente monta, né, com a massa já assadinha, prontinha, que ela vai sozinha pro forno, essa massa. Aí que tem a questão. Quando a massa vai sozinha pro forno, existe um problema de que se a gente acaba manipulando muito essa massa na hora de abrir, de montar, puxa ela muito na hora, né, de esticar para encaixar ela na forma, nas laterais, corre muito risco de ela encolher no forno, tá? E aí de uma torta desse tamanho vai encolher pra mim assim muito que quase não deu pra usar, que eu fiz ainda uma tartelete, né? Então sobrou nada de massa. Então quando a gente faz pelo método da sablagem também e assa a branco, as chances de ela encolher são muito maiores. Então o que a gente precisa fazer para evitar isso? A gente precisa primeiro, não manipular tanto essa massa, né? Segundo, deixar ela descansar o tempo que fala na receita, né? Que eu expliquei também pra vocês, na geladeira. O glúten relaxa, né? Ele volta ali pro seu lugarzinho. Aí ele não encolhe tanto. Até perguntar por que encolhe aqui, ó. É porque o glúten ele foi muito manipulado, tá? Então, é só por causa disso que encolhe. Ou quando na hora que tu vai botar na massa, né? A massa na forma, né? Tu estica ela na hora de grudar. Você tem que encaixar ela na forma. E depois a gente vai falar um pouquinho aqui do método de encaixar, né? E montar, como eu expliquei pra vocês, como eu fiz lá no exemplo da tartelete de chocolate, se chama ponçage isso. Que é moldar a massa ali na forma, para que ela fique bem certinha, bem retinha, encaixar certo, sem puxar e sem, né? Pra ela não encolher, pra sair uma massa bem linda, aquela que a gente, da tartelete, né? Que fica com um ângulo bem bonito de 90 graus e tudo mais, né? Então é uma combinação de tudo, do método de preparo, né? Do jeito que a gente manipula, do descanso e forno. Agora, mesmo assim, se você ficou meio com medo, né? De que sua massa vai encolher no forno, tem uma opção que dá pra, no caso da massa que a gente vai assar branco, né? Sozinha, colocar um papel manteiga ou um papel alumínio e colocar um monte de grão de arroz, de feijão, ou qualquer grão que vai usar só pra isso, né? Porque o peso vai manter a massa no lugar, entendeu? O peso dos grãos ali dentro vai manter a massa no lugar e aí vai evitar que ela encolha tanto. Mas aí você assa os primeiros, se a massa vai assar por 25 minutos, você assa nos primeiros 15, 20 minutos com os grãos, no final você tira e assa ela pra pegar ali, né, a corzinha dourada, senão ela vai ficar toda meio crua no meio, tá? Beleza, e essa massa pode ser congelada, entrar no forno com ela congelada pode, mesmo? Melhor ainda, eu sempre faço isso. Eu congelo a minha massa por uns 15 minutos, não preciso congelar de um dia pro outro, mas se quiser também pode. E aí eu ponho ela direto no forno, menos risco de encolher e mais chance de ela ficar crocante, tá? Por causa da manteiga ali, a choque térmico e tudo mais. O pessoal comentando que gosta bastante dessas dicas técnicas, hein? Acho que agrega bastante, hein? Mas o pessoal com certeza é isso que diferencia o confeiteiro o confeiteiro, né? O que sabe o que tá fazendo, por que tá fazendo isso. Pegar a receita da internet e reproduzir é a coisa mais fácil desse mundo. Agora, entender por que tu tá fazendo assim, assado, por que a minha massa encolheu. Eu sei, porque eu fiz assim, na próxima vez eu não vou fazer, entendeu? Isso que é a diferença. O pessoal comentando que não conseguiu assistir a última aula, como faz pra ver. Tem algumas que não estão disponíveis. Não ficou salva. Mais pra frente eu acho que vai, tá? A última aula foi de tartelete. Conferiu o cronograma, tu fez o post ali, né? Agora para as próximas aulas. Para as próximas, pra vocês não perderem, tá? Tem o cronograma lá no meu stories amanhã. Eu vou postar de novo hoje, que eu acho que já saiu. Para as próximas lives, né? Vai ser toda quarta, quinta e sexta, pra vocês não perderem, tá? Porque não vai ficar salvo.
Beleza? Certo. E por que às vezes o fundo da massa estufa? Porque é o mesmo caso do glúten, tá? E porque a gente tem que fazer uns furinhos pro calor passar melhor, tá? Então, monta a massa, faz uns furinhos com garfo, bastante furinho. Com garfo assim, ó, que aí corre menos risco de ela levantar a barriga. Isso. E precisa pôr o peso na massa congelada? Assim, ó, se você há menos chance de ela encolher, mas se você ainda ficar na dúvida, se por acaso você teve que manipular muito essa massa, voltou, tirou e mexeu, abriu muitas vezes, que às vezes a gente não consegue abrir já na primeira e montar, às vezes tem que emendar um pedaço, tudo mais, abre de novo, aquela coisa, daí põe, se não, não precisa. Ó, como eu falei, a chance de encolher menos a torta é usando uma das duas, ou sucrê ou sablete, porque a brisée é feita pelo método da sablagem. Usar ou a sablé ou a sucrê pelo método da cremage. É a menor chance que tem da torta encolher. Só que, como eu falei, você vai ter que ver o resultado que você quer. Quer uma massa mais quebradiça? O método da cremage deixa muito, muito delicada a massa. Qualquer coisinha, ela já cai um pedaço fora, tá? Então, isso tem que ter em mente quando for fazer. Beleza? Ó, e a impermeabilização, que é essa questão que a pessoa lhe perguntou antes. Esqueci o nome, tu não falou. Alguém perguntou da impermeabilização. Tem lá no meu Instagram uma dica, no destaques, que fala de, acho que tá em tartes ou torta, alguma coisa assim, tá escrito tarte ou torta. E lá eu explico como impermeabilizar essa massa, depois que a gente já fez um pré-assamento na massa, no caso a branco, tá? A gente impermeabiliza com gema e creme de leite ou leite. Passa ela, ela assou ali, por exemplo, ela assa por 25 minutos. Ela assou por uns 20 minutos, você tira, passa pro pincel essa mistura de gema e leite ou creme de leite e volta pro forno. Passa por dentro e por fora. Ela vai sair mais brilhante e ela vai criar uma camadinha impermeabilizante, não deixando o teu recheio umedecer essa massa tão rápido. Vai demorar um pouco mais para ela ficar, o recheio penetrar, vamos dizer, a umidade do recheio na massa, tá? Então é uma dica muito legal essa daí. Dá uma olhada lá nos meus destaques. Eu mostro como faz com o feijão para fazer o peso e a impermeabilização. A Sami SFF pediu para eu te avisar que você está assistindo a aula aqui. A Sami? Sami, tá no perfil aqui. Ah, é porque eu acho que eu falei, né, que era pra vir assistir minha aula, que eu tô te esperando às 19 horas. Falei pra alguns. Viu? Que bom. Que bom, então, que você veio. Ah, eu sei quem é. Sei. Agora, de tortas ou tardes, mais alguma dúvida? Porque senão a gente vai passar pros biscoitos. Por dentro e por fora da impermeabilização? Por dentro e por fora da massa, com um pincelzinho. Show de bola. Pessoal comentando que já fez isso, também gostou? Dá um resultado legal, assim. Principalmente se o recheio ele é muito úmido, né? Meio líquido, assim, aí a massa encharca mais fácil, sabe? Então. Comentando que fez a torta de limão e fez o processo que você ensinou e deu super certo. Deu? E cadê a foto? Tem que incentivar, tem que lembrar o pessoal. Eu preciso ver a foto. Poxa vida, pessoal. Vamos mostrar pra mim, me marcar lá. Gosto tanto de ver. Tá, pessoal, sobre os biscoitos, tá? Os biscoitos, ou cookies, né, biscotes, tuiles, dessa família, eles são todos também do grupo de massas secas ou quebradiças. Tanto é que eu falei, né, que muitos biscoitos são feitos a partir da pâte sablé ou da pâte sucré até, né. Mas eles são feitos basicamente e normalmente pelo método da cremage, que a gente mistura, faz um creme, né, com manteiga e açúcar, né, incorpora um pouco de ar, é um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo processo. Pra daí depois adicionar os outros ingredientes, ok? Porque se a gente for fazer pelo método da sablagem, por exemplo, vai ficar um biscoito muito duro, né? A gente não quer biscoito, a gente quer bem crocante, não faz mal que ele esfarela um pouquinho, né? É o que a gente busca num biscoitinho, né? Sim. Então eles fazem parte da família também do petit four. Petit four em francês significa pequeno forno, que são docinhos para se comer com a mão, assim, pequenininhos. Biscoitos, o financier que a gente fez semana passada, madeleine, macarrão, tudo isso é petit four, tá? Pessoal comentando aqui que
Achou a tua massa maravilhosa? Ganhou muitos clientes com ela já? Ah, é? Esse pessoal comentando que vai te enviar as fotos depois da live. Por favor. O pessoal esquece. Eu quero ver. Não, muitas vezes as massas de torta, elas são feitas até com gordura ou margarina, gordura hidrogenada, alguma coisa assim, né? É muito melhor quando a gente usa a manteiga. Ela tem um sabor, né, mais presente, uma coisa que... E aí, quando a gente quer comer uma torta, a gente não quer comer só o recheio. Eu pelo menos acho assim, né? Tem gente que não gosta muito de massa e tal, mas é porque as massas então são ruins. Eu amo comer as massas de torta das tartes francesas, porque são muito boas, são crocantes e tudo mais, então vale a pena investir, tá? Ó, então os biscoitos, como eu falei, eles são feitos basicamente pelo método da cremagem, tá? E existem diversas formas, diversas receitas de como depois finalizar os biscoitos. Eles podem ser pingados, que é como a gente vai fazer hoje aqui com o saco de confeitar, né, ou com uma colher até. Podem ser cortados, né, quando a gente abre uma massa e corta com o cortador, tudo certinho. Podem ser modelados, a gente faz bolinha, faz cilindro, né, e coloca na forma e tal. Pode ser cortado com a faca, que é um que a gente faz, não sei se vocês já viram esse tipo, que ele é quadriculado assim, a gente monta a massa, enrola uma por cima da outra, depois corta com a faca, daí aparece bem os quadriculadozinhos assim do biscoito. Então tem muitos tipos. Sobre os biscoitos, as regras são praticamente as mesmas para tartes, né? Porque a massa é muito parecida, a não ser que, pelo menos desse que eu vou fazer hoje, né, que é um biscoito amanteigado, pingado, a não ser que a gente vai fazer o cookies ou algum outro, né? Mas ele faz parte das massas secas, então não tem muito segredo para biscoito. O segredo é, se a gente for mexer demais na massa, bater muito, vai ficar um biscoito duro, né? Não tem como, o glúten vai desenvolver. Então, a gente tem que... O melhor também, no caso do biscoito, hoje a gente não vai fazer aqui porque na live não tem como, né? É deixar a massa descansar também na geladeira, tá? Sempre quando a gente for fazer qualquer tipo de biscoito, cookies, bolacha, a gente deixa a massa descansar na geladeira. Para o glúten também relaxar, ter um biscoito depois mais crocante, mais macio também, né? E os sabores pegarem bem na massa, então é importante deixar descansar. Precisa respeitar o tempo de descanso das massas secas e quebradiças, ok? Alguma dúvida sobre biscoitos, ainda, tartes, tortas? Vão me falando aí, porque senão a gente vai começar o nosso biscoito pingado hoje. Fazer um biscoito, olha, que eu já fiz hoje de tarde uns. E hoje de manhã, na verdade, olha... É a melhor coisa, esse tipo de biscoitinho assim, ó, que não... que é simples de fazer. Eu gosto mais desse que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é pingado na manga, porque é muito prático, vocês vão ver. Só perguntando... Em 15 minutos a gente faz. Isso. Descansar por quanto tempo na geladeira? Pelo menos meia hora. Beleza. Estão gostando bastante da live. Então, então tá bom. Gosto dos conteúdos técnicos também. É que faz parte, né? Mesmo que a gente não goste tanto, faz parte pra gente entender como é que funcionam os processos e como os ingredientes se comportam, né? Agora eu quero perguntar pra vocês. Dá pra ler ainda aqui embaixo? Uhum, dá. Não, tá tranquilo. Como entender tudo isso que eu falei aqui pra vocês hoje faz a gente pensar fora da caixa, né? Por que entender tudo isso daqui é importante? É isso que eu quero deixar essa pergunta pra vocês hoje. Eu tenho uma resposta que funcionou pra mim. Eu sou a confeiteira que eu sou hoje, ainda pequena, né? Ainda tenho muito que crescer na confeitaria, porque eu passei a entender os processos, as técnicas, como funcionam os ingredientes, do que o ingrediente é feito, se é gordura, se é proteína, se é isso, se é aquilo. Porque quando eu for fazer, entendendo tudo isso daqui, quando eu for querer fazer uma torta, inventar uma torta nova, criar algo do zero, eu vou saber o que usar. Eu vou saber que tipo de massa vai ser melhor pra mim, qual é
a técnica de preparo que eu vou usar para conseguir aquele resultado. E aí eu não tenho surpresas, né? Deu tudo errado, por que será? Não sei. Não tem aquela gente pega uma receita e dá tudo errado e a gente fica sem saber o que a gente fez, entendeu? Quando a gente compreende o processo, é muito mais fácil e a gente consegue ficar mais independente como confeiteiros e mais criativos. Porque aí eu vou inventar uma coisa do zero, nova, que eu fiz, mas que eu sei que vai dar certo porque eu entendo como é que vai se comportar aquela massa, como é que vai se comportar aquele creme, o que eu preciso fazer. Né? Isso faz a gente começar a pensar fora da caixa e não precisar depender só de receita. Se eu não tiver a receita certinha, não seguir, tá tudo, eu não sei que resultado vai dar e eu preciso seguir, sabe? E deixa a gente mais livre para criar o que a gente quer. A pessoa colocou aqui também, compartilhando, né? Porque entendemos que cada tipo de criação, né? E podemos fazer de acordo com a massa, que cada tipo de criação podemos fazer com cada massa, porque assim a gente consegue controlar o resultado do produto. Isso aí, ó, vocês sabem tudo. Então tem que entender os elementos. Entenderam o conceito da coisa, é isso que eu quero ensinar. Além de ensinar a receita, a minha missão aqui, eu já coloquei isso na minha cabeça, eu já tenho na verdade isso na minha cabeça há muito tempo, é ensinar o processo, tá? É ensinar o conceito, o processo todo do negócio. E aí, claro, que baseado na confeitaria francesa, que é a minha especialização, então eu vou sempre puxar para esse lado, né? Mas as bases deles, né, de massa, de torta, de creme, a gente vai usar em tudo, né? E a ganache, tudo. Então, a confeitaria francesa é muito usada em todas as outras confeitarias. Usaram, né, a base de confeitaria francesa para até desenvolver o produto deles e tudo mais. Então, é por causa disso que eu tô mostrando isso para vocês hoje, tá? Eu quero confeiteiros independentes, sem estarem presos a receitas, beleza? Então, ó, a gente vai fazer o nosso biscoito pingado hoje, que ele é com a manga de confeitar, eu vou usar. Ó, minha manteiga tá tão frio que eu coloquei a manteiga pra derreter. Não, ainda tá. Já tá derretendo, não. Na verdade, ela tem que ser em ponto pomada, mas eu coloquei um pouco no micro-ondas, porque aqui temperatura ambiente aqui em Joinville hoje não tá dando, né? Tá, sei lá quantos graus, 15, 16. E aí, eu coloquei ela no micro-ondas um pouquinho e ela derreteu um pouquinho nas beiradinhas, mas ó, tá tão frio que já endureceu. Aí eu vou colocar pelo método a cremagem, né? Fazer o creme com a manteiga e o açúcar. Açúcar aqui de confeiteiro, tá? Sem amido, porque a gente vai adicionar o amido depois aqui junto com o trigo e as raspinhas do limão. Ó, o açúcar de confeiteiro, tá vendo? Ó, como ele não tem amido, tá vendo que ele forma pedra? É por causa disso. É a única diferença do açúcar de confeiteiro pro impalpável. O impalpável tem amido, o amido puxa a umidade. Então ele não deixa o açúcar empedrar. E o confeiteiro, ele forma pedra. Então essa é a diferença que você vai ver. E o açúcar, né, fininho empedrou. É açúcar de confeiteiro. O pessoal do Rio Grande do Sul falou que tá 6 graus, eu acho. Olha, eu reclamando aqui. Eu vou colocar ele assim mesmo, porque ele vai derreter bem facinho, tá? Vai dissolver. Então, não precisa peneirar. Dá pra ter a batedeira daí? Até clarear um pouquinho, tá? A receita eu ponho no feed depois. Açúcar de confeiteiro então açúcar? No mercado é o único que eu conheço que faz confeiteiro sem amido, é o do açúcar, que é da União. Isso. Qual a quantidade? Vou falar depois no vídeo, eu vou colocar. Posso usar a demerara ou não dissolve? Olha, toda vez que uma receita pede o açúcar impalpável ou o açúcar de confeiteira, porque a receita quer e procura um acabamento, né, um doce que fique
bem lisinho, que não fique com uns granulozinhos de açúcar não dissolvido. Essa receita pede o açúcar de confeiteiro por causa disso, mas você pode colocar o açúcar que quiser, sabendo que pode ser que não derreta tanto e fique com esses granulozinhos. O pessoal tá... Porque é bolachinha, aquela coisa. Massa de bolo não, ele vai tudo derrete, né? Mas às vezes em massa pode ver que as massas de tarte são sempre feitas com açúcar impalpável ou de confeiteiro. Por causa disso, o acabamento mais liso. Perguntando só, você pode falar quais são as quantidades, né? Vou falar depois, se eu postar no feed, sempre no final eu posto, tá? A receita. E outra coisa, quando a gente põe um açúcar mais grosso aqui, refinado ou até o demerara, ele vai incorporar mais ar. O açúcar mais grossinho, ele ajuda o ar a passar melhor pela manteiga e vai incorporar mais ar, tá? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Mas pode sim. Pessoal do Mato Grosso, 34 graus, Amazônia, 30 graus. Brasil que vem, né? Então não tem problema com manteiga aí. O pessoal tá fazendo as receitas dos nossos lives? Estão fazendo, eu vejo às vezes, mas ó, eu sei que estão fazendo e nem estão me marcando, estão me mandando foto. Ó, já ficou mais branquinho, tá vendo? Dá pra ver dentro, Renan, do bolso? Sim, sim. Tá bom. Já ficou mais branquinho, ó. Aí eu vou adicionar a água, tá? Essa receita pede água, não vai ovos. Agora me diz por que a água não separou, por que a água incorporou aqui nessa mistura. Então, o pessoal perguntando se a live vai ficar salva, né? Não conseguiu escrever no caderno. Pode mandar uma foto depois também do quadro. Depois tira ou faz um print, ó. Faz um print agora. Depois manda a foto ali, né, de perto depois. Agora eu vou botar pra velocidade bem baixa e vou botar os secos, tá? Aqui eu tenho raspa de limão, trigo e amido de milho. Vou botar aos pouquinhos. Tem uns comentários em cima, ele fica bem visível. Mas depois a gente manda a foto. Ah, não dá pra ver? Posta depois, junto com a receita? Depois desabilita os comentários, aí eles tiram o print. Vou tirar um pouquinho então no comentário aqui. Vou tirar o print agora? Isso. Tira o print agora, ó. Tá pronta nossa massa de biscoito. Bem facinho, adoro receita de biscoito assim. Não gosto muito daquelas que a gente precisa ficar abrindo, sabe? Porque eu acho que é muito trabalho. Admiro quem faça, mas eu acho muito trabalho. Ninguém falou por causa da água lá? Ou habilitou de novo os comentários? Habilitei já. A manteiga, ela é uma emulsão entre gordura e água. Né? A manteiga tem em média 86% de gordura e o resto é líquido, né? Tem água junto.
Então a gente só tá adicionando um pouco mais de água nessa emulsão e facilitando a mistura pelo batimento, onde a gente separa os cristais ali de gordura e eles vão englobando o líquido e o ar, tá? Então por isso que a gente conseguiu misturar ali a água sem ela separar. Se for uma gema, melhor ainda, mas... Pode saborizar assim, com raspas de limão siciliano? Meu, eu te ensinei a técnica, tu lembra, né? Agora é contigo. Seja livre. Ó. Aqui eu tô usando o bico 1M, tá? Um saquinho de confeitar. Vou colocar aqui. O biscoito mais fácil e gostoso do mundo. Agora, meu forno já está pré-aquecido, tá? Tenho aqui, ó, minha forminha, um papel manteiga. E aí, eu vou fazer o formato que eu quiser, né? Aqui não tem muita regra, não. Eu vou só usar... Deixa eu botar pra cá primeiro. Pedindo pra deixar a live salva por pelo menos 24 horas aí. Tem sempre um detalhe que acabam perdendo. Ai, ai. Eu já falei que não vai ficar, de que vai valer a minha palavra, né? Pra quem veio aqui 7 horas certinho, eu tava aqui, viu? Mas quem sabe mais pra frente vai ficar salva, tá? Não vai ficar salva não, eu vou postar de novo. Mas agora nos próximos dias, não. Ó, você pode fazer simplesmente só pitanguinhas. Tá dando pra ver? Sim. Vou fazer aqui embaixo, né? Também não tão alto. Dá pra ver também. Pode fazer conchinha. Ó, vai pressionando. Vai parando de pressionar e puxando. Pode fazer a conchinha de lado. Ó, que faz meio que uma interrogaçãozinha, tá vendo? Um pontinho de interrogação, ó. Pode fazer rococózinho, que é só uma florzinha assim, ó, em volta dele mesmo, tá vendo? E pode fazer também a ferradura. A ferradura é muito boa pra mergulhar no chocolate depois. Não tem aqueles biscoitinhos de ferradura? Ó, só fazer um arco. Desabilitei só nos comentários rapidinho, pessoal ver bem. Isso, tá dando pra ver, né? Uhum. E aí, não vou fazer todos agora, porque pra dar tempo de a gente assar. 15 minutinhos, tá? No forno a gente vai assar. Aí a gente pode colocar ainda alguma coisa, se a gente quiser, né, assar junto. Ó, eu tenho aqui nozes, encaixa em cima, ó, avelã, castanha. Eu tenho aqui, ó, amêndoa laminada, encaixa, dá uma apertadinha, ó. E tenho aqui cerejinha também. Deixa eu ver mais aqui. Pode, depois de assado, colocar geleia em cima, depois de assado daí, né? Se for assada, aí a geleia vai acabar ficando meio cozida demais, às vezes meio seca. Aí, goiabada, juntar os dois, né? Depois com goiabada, ou pode mergulhar no chocolate, principalmente esse da ferradura aí, que a gente vê bastante, né? Ó, eu tenho uma cereja de verdade, por favor, né? Ó, eu corto no meio. E eu aperto ela aqui, ó.
pra encaixar. E a gente assa junto. Ou pode assar só ela assim, né? E mergulhar no chocolate. Ou assim também amanteigada com gostinho de limão, de laranja, de qualquer coisa pode fazer, tá? Agora ela vai ficar mais ou menos uns 15 minutos. Perguntando aqui que se não fosse pela live, você deixaria a massa na geladeira pelos 30 minutos? Deixaria uma meia hora, depois tiraria em temperatura ambiente pra daí conseguir daí modelar, porque senão ela vai sair muito gelada. Ok. Pega ela aí na forminha que tem lá, fazendo favor, que eu vou fazer mais uns formatinhos. Enquanto isso, ela vai assando e aí eu vou respondendo pergunta e vou modelar mais um. Pessoal comentando que perdeu a receita, mas Não, pode colocar depois, vai né? depois, A receita a gente vai postar. Quantos depois. graus o forno? Tá em forno médio, mais ou menos uns 180 nesse meu aqui, que ele não tem um ventilador e é elétrico. Isso. Posso colocar cacau para fazer de chocolate? Sim, aí você tira a quantidade de trigo que você vai colocar em cacau. Para essa massa, umas 20 gramas de cacau em pó, 100%, tá? Tira 20 de trigo e adiciona 20 de cacau. Vou fazer aqui, ó, a perguntinha, né? Ou a interrogação, ou a conchinha de lado. Olha, ele dá bastante massa, então vou fazer bastante biscoitinhos, né? E eu gosto desses biscoitos, é que eu adoro comer biscoito. Eu sou uma pessoa assim que adoro. Pra molhar no café, sabe? Esse é o meu estilo de biscoito. E o Renan não gosta tanto, eu gosto mais. Eu vivo comprando coisa de biscoito e bolacha. Mas eu não tenho muita paciência de fazer. Não é assim o meu... Principalmente, como eu falei, esse que a gente abre, né? Mas esse aqui, ó, que é tão facinho de fazer e fica fica pronto tão rápido. Tem alguns... Esse vale a pena. Até Pessoal criança pode fazer esse. O pessoal perguntando se a live vai ficar salva, acho que o pessoal chegou depois, né? Mas nessa não vai vai ficar, dessa né? vez. Essa live faz parte da maratona de imersão em confeitaria francesa, tá? Pode assar em tapete de silicone? Assa, sim, com certeza. Pode até na própria forma, unta com, né, a manteiga e molda na própria forma. E esses biscoitinhos combinam com goiabada? Com certeza. Amanteigado. Aí eu tiraria talvez o limão um pouquinho, né? Deixaria sem as raspas de limão, porque aqui vai ficar com gostinho de limão, né? Então, mas combina totalmente. Esse aqui, ó, daí eu faria assim, ó. A estrelinha, tá vendo? A pitanga, ó. Dessa eu faria recheada depois de assada com goiabada. Tem que amolecer um pouco aquela goiabada, né? E aí usar pra rechear. Amolece a goiabada de barra com um pouquinho de água no fogo. E aí usa pra rechear. Deixa eu ver qual que falta fazer o ferradura. Esse biscoitinho, ele é bem simples, né? Que a gente fez hoje, uma receita fica muito gostosa, mas é bem simples até, né? De preparo e tudo mais, e de ingredientes. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é a técnica que a gente usou pra fazer ele e o resultado que vai dar, né? Vai dar... Me alcança ali falando nisso, amor. Posso congelar a massa? Pode congelar a massa. Congela, tira, deixa em temperatura ambiente e assa. Todas as massas à base de trigo, manteiga e ovos podem ser congeladas, tá? Massas assim de massas de torta, bolo, no geral. Ó, eu tenho uma dica aqui pra vocês, não sei se você já viu isso.
Pode ser que já, mas pode ser que não. Uma vez me mostraram pra usar até o última raspa do tacho. Pega uma espátula que não seja de metal, senão vai rasgar o saco, tá? De confeitar. E ó, e vai empurrando. E ter menos desperdício. E também menos louça. Vai ser mais fácil de lavar. Tem menos creme dentro pra... deixar um espacinho que ela cresce um pouquinho, tá? Não é muito, mas cresce. A gente não precisou colocar fermento, vocês viram, né? A própria ação ali de bater a manteiga com açúcar já cria um pouco de ar na massa. Então, não é necessário. E a gente não tá fazendo um bolinho, né? É um biscoito, então nem é necessário tanto ar. Não vai ficar uma coisa muito leve, muito esfarelenta e não é legal. Ó, vou botar aqui. Hoje eu fiz com castanha também, já vou mostrar pra vocês. Quem tem mais alguma ideia do que dá pra colocar? Os biscoitinhos. Por quanto tempo você bateu na batedeira a massa depois de colocar a farinha? Só até misturar, até eu ver que a farinha foi totalmente incorporada. Aí eu parei. Não tem necessidade de ficar batendo, a gente só quer que misture, né? Porque, como eu falei, as massas secas, quebradiças, onde entra massa de tarte, torta e de biscoitos, são massas sem desenvolvimento de glúten, ou com baixo desenvolvimento de glúten, tá? Não são que nem os pães, né? As massas levedadas, que a gente chama, ou fermentadas. Você bateu com o globo da batedeira? Bati com o globo, porque eu queria adicionar um pouquinho de ar, para deixar uma massa um pouquinho mais leve. Estão gostando bastante da live? Muito boa explicação. Deu pra entender o que eu falei? Perguntou se as vocês falam, eu repito. As castanhas estão cruas? Então, a gente vai tostar elas junto com os biscoitinhos, né? Aí elas estão cruas. Posso colocar? Senão a gente iria tostar duas vezes, né? Ia ficar um pouquinho, eu acho que, queimadinho demais. Posso colocar confeito de chocolate antes de assar? Olha, depende do confeito de chocolate, porque tem que ver, não sei qual confeito que tu tá falando. Tem que ver se ele não vai derreter. Ou queimar o chocolate, né? Dá pra fazer sem batedeira? Sim, com o fouet na mão. Mesmo processo, faz com o fouet na mão que funciona totalmente. Depois de pingar os biscoitos, eles descansam na geladeira antes de ir ao forno? Não, se você deixou descansar uma vez, você faz assim, ou você faz a massa e deixa ela descansar e aí pinga, ou você faz esse processo, né, todo pinga e aí deixa descansar na geladeira, ou um ou outro. Gostei da ideia. O mais fácil é colocar já pronto, né, como os cookies que a gente faz também. Gostei da ideia aqui, ó, nibs de cacau. Isso é bom. Imagina, o Renan chocolatra, nibs de cacau vai funcionar muito bem. Mas aí faz uma massa de cacau também, tá? Porque senão vai descaracterizar um pouco. Posso agregar? Nibs de cacau, uma massa manteigada, talvez não... É que o nibs ele tem um gostinho de cacau, mas não é assim, né? Posso agregar na massa as castanhas e não por cima? Acho que misturar junto. Sim, dá pra fazer totalmente. Comentando aqui que o chocolate da... Acho que é Hershey's, tem gotas forneáveis. Ou usa gotinhas forneáveis daí. Ó, esses aqui eu assei hoje de manhã. Olha, com a cerejinha, né? Esse aqui com as
amêndoas laminadas. E, ó, ela fica bem douradinha, né? Porque vai estar no forno, não tem como... ela vai tostar. Então, se você tostar a oleaginosa uma vez, sozinha, e depois de novo em cima da massa, daí vai ficar muito torrada, vai ficar queimada. Deixa eu mostrar uma aqui como ficou. Ó, fica douradinha, nada, não precisa assim muito dourada, tá? Ficou dourada ali em volta, em cima, mas é o que mais ou menos os 15 minutos ali vão proporcionar. Em volta, embaixo, douradinho, é isso aí, porque é uma massa muito pequenininha, né? Então, ó. Fala que ficou muito bonito, as bolachas, gostava bastante. Fica bem Crocantezinha. Tá muito bom também. O cheiro tá bom aqui. Tá. Amanteigada e com limão ainda a minha preferida. Tu quer? Ele não jantou ainda, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Ah, esse aqui eu botei castanha, ó. Eu gosto muito do biscoito amanteigado com o gostinho do limão, sabe? Tom. Do limão, da laranja, então ele fica bem forte, assim. Se tu usar uma laranja, né, com um sabor bem presente, ela vai ficar bem o gostinho, vai ficar daí uma bolachinha de laranja e tal. O pessoal gostou bastante aí da receita, estão ansiosos pra fazer, então Pessoal, não esquece de eu marcar. acho que ela não vai ainda, a live vai... Ó, dá pra ver lá no forno? Eu vou ter que virar. Leva ali mais perto, então, porque falta 5 minutos ainda e eu acho que a nossa live vai cortar. Mas ela já tá começando a ficar douradinha, ó, ela dá uma infladinha, tá? Por causa do ar que a gente incorporou, deu pra ver lá? E aí depois o resultado é esse daqui, ó. Tá? Se tu tem dúvida com o teu forno, deixa primeiro uns 10 minutos, dá uma olhadinha se ele tá branquinho ainda. Deixa mais uns 5 minutinhos. Mas 15 minutos no forno médio é certeiro. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre hoje, sobre o que a gente falou aqui? Sugestões, ele perguntou, né, se pode colocar frutas cristalizadas. Pode também, dá pra botar. Qualquer coisa que a criatividade mandar. Como eu falei, eu ensinei aqui a técnica, agora é com Igual vocês. panetone. Vamos pensar fora da caixa. Só não esquece de marcar. Não esquece de marcar quando quiser. Mostra no stories quando sair do forno, essa rapidinho. Ó. Dá os parabéns pela aula, gostaram bastante. Ele tá quase... Deixa eu ver. Só a parte de baixo da resistência, não foi? Não, eu tô assando em cima e embaixo. Ó, acho que ele já dá pra tirar, pra mostrar que tem ainda uns minutinhos aí. Ele tem. Hã? Tem uns 3 minutos. Não, já tá pronto, ó. Já tá bom. Ó. Tá vendo? Douradinhos, ó. A cereja, ela se preserva muito bem assada. Então, funciona legal. Reforçando, né? Tu vai colocar a receita depois. Vou só o pessoal ainda colocar tá pedindo. depois. Não se preocupem. Ó, douradinho embaixo, né? Em cima. É isso aí, não deixa demais, porque senão O ela vai ficar Instagram muito deu o durinha. aviso agora. Oi? Deu o aviso no Instagram. Deu isso? Ah, deu o aviso. Pessoal, então espero vocês amanhã às 19 horas, tá? A gente vai falar amanhã sobre massas folhadas, ok? E vamos dar início a uma 1000 folhas. Só últimas perguntas ainda. Depois do biscoito pingado, põe quanto tempo na geladeira? Uma meia hora, o mesmo tanto que ficaria antes. Ou é no freezer? Não, põe geladeira daí. Pode botar na geladeira, não tem problema. Então, acho que é isso aí. Qualquer coisa, marquem as perguntas, né? A gente Qualquer vai coisa me respondendo. manda depois lá, ou pergunta, né, no post que a gente responde. Gostaram bastante aí do conteúdo. Uma live Tá muito bom. rica. Queria assistir de novo. Ai, vocês... Aproveita, vai ter vocês bastante tentam. conteúdo aí, né? Tem bastante ainda aí, vai mais 3 semanas direto. Tá bom? Beijo, tá? Tchau. Vou comer o biscoito.